Imagine uma cidade inteira, esculpida em pedra, escondida no coração da Amazônia, guardada há séculos por indígenas que jurariam silêncio até a morte. Paredes cobertas de símbolos que ninguém consegue decifrar. Estruturas que desafiam tudo o que sabemos sobre as civilizações antigas. E um segredo tão perigoso que quem se aproxima demais simplesmente desaparece. Hoje, você vai descobrir a verdade por trás dessa lenda que arqueólogos tentam desvendar e que povos nativos protegem com rituais ancestrais. Expedições fracassadas, tecnologia sabotada, homens que entraram na floresta e nunca mais voltaram. Vou te contar o que aconteceu em seguida. Mas antes, se você está na TV, pegue seu celular agora. Procure o nosso canal e faça sua inscrição. Era 1978, quando o piloto Roberto Salazar sobrevoava a região entre o Acre e o Amazonas, em uma rota comercial de abastecimento para comunidades isoladas. Ele havia feito aquele trajeto dezenas de vezes. Conhecia cada curva do rio, cada clareira, cada montanha, coberta pela densa vegetação. Mas naquele dia, algo estava diferente. A luz do final da tarde batia em um ângulo específico sobre a copa das árvores, e foi então que ele viu formas geométricas perfeitamente simétricas, emergindo entre a mata fechada. Estruturas que não deveriam estar ali. Paredes que refletiam o sol de uma maneira que só a pedra polida consegue refletir. Roberto reduziu a altitude, arriscando-se a voar mais baixo do que o protocolo permitia. E quanto mais próximo chegava, mais impossível aquilo parecia. Eram construções massivas, algumas chegando a 15, talvez 20 metros de altura, dispostas em padrões circulares ao redor de uma praça central, onde se erguia algo que ele só poderia descrever como uma pirâmide truncada. Ele tentou marcar as coordenadas exatas no GPS, anotou a posição no mapa, calculou a distância em relação aos marcos naturais que conhecia. Mas quando ele tentou marcar a localização exata no mapa, o Jeep simplesmente parou de funcionar. A agulha da bússola girava sem controle. Os instrumentos de navegação pareciam enlouquecer naquela área específica. Roberto continuou voando em círculos, tentando gravar cada detalhe na memória. Mas a luz estava mudando rápido, e ele precisava retornar antes do anoitecer. Nos dias seguintes, ele tentou voltar ao local seguindo suas anotações. Mas a floresta amazônica vista de cima é um oceano verde, onde tudo parece igual. Ele nunca mais encontrou aquelas estruturas. Passou anos procurando. Mostrou suas anotações para colegas pilotos, mas ninguém levava a sério. Diziam que era uma formação rochosa natural, que a luz havia criado uma ilusão, que ele estava cansado demais naquele voo. Mas Roberto sabia o que tinha visto, e ele não estava sozinho. Ao longo dos anos 80 e 90, outros relatos começaram a surgir. O engenheiro que trabalhava na instalação de linhas de transmissão jurou ter visto ruínas de pedra cobertas por trepadeiras, a apenas 50 metros de onde sua equipe acampava. Um pesquisador do IBAMA, durante um sobrevoo de fiscalização ambiental, fotografou o que pareciam ser terraços agrícolas, em degraus esculpidos, na lateral de uma colina a menos. Mas quando revelou as fotos, a qualidade estava tão ruim que ninguém conseguia distinguir nada, além de manchas verdes e cinzas. Um grupo de garimpeiros ilegais que fugiam da Polícia Federal alegou ter se escondido dentro de construções antigas feitas por gigantes. Seu relato foi descartado como delírio induzido por exaustão e medo. Mas o mais perturbador de todos os relatos veio de um antropólogo francês que trabalhou por anos com comunidades isoladas. Ele conseguiu fotografias, ele tinha coordenadas precisas, ele tinha provas físicas. Essas imagens que poucos viram podem mudar tudo o que sabemos sobre a Amazônia. Se você quer descobrir o que aconteceu quando tentaram voltar ao local, inscreva-se no canal agora, porque o que vem a seguir vai além de qualquer explicação racional. Durante décadas nos ensinaram que a Amazônia era uma floresta virgem, intocada, onde povos primitivos viviam de forma nômade, coletando frutas e caçando. Ocasionalmente, nos disseram que a floresta tropical era hostil demais para sustentar grandes populações, que o
só era pobre demais para agricultura extensiva, que civilizações complexas só poderiam existir em regiões temperadas ou em vales fluviais férteis, como o Nilo ou a Mesopotâmia. Mas essa narrativa está completamente errada. Arqueólogos e antropólogos modernos descobriram que a Amazônia pré-colombiana era lar de civilizações sofisticadas que modificaram profundamente a paisagem ao seu redor. Estima-se que entre 8 e 20 milhões de pessoas viviam na bacia amazônica antes da chegada dos europeus em 1492, populações maiores que muitas nações europeias da época. Essas pessoas não apenas sobreviviam na floresta, elas a cultivavam, a redesenhavam, a transformavam em um imenso jardim produtivo. A evidência mais impressionante disso é a chamada Terra Preta de Índio, ou Terra Preta Amazônica. Um solo extremamente fértil, criado artificialmente através da adição de carvão vegetal, restos orgânicos e cerâmica quebrada. Esse solo mantém sua fertilidade até hoje, séculos depois de ter sido criado, e cobre áreas imensas da Amazônia, algumas do tamanho de cidades inteiras. E então, os arqueólogos descobriram que aquelas formas geométricas não eram naturais, eram perfeitamente simétricas, construídas por mãos humanas. No estado do Acre, mais de 400 geoglifos foram mapeados. Estruturas de terra monumentais, em formas de círculos, quadrados e hexágonos perfeitos. Algumas com mais de 300 metros de diâmetro. Essas construções exigiam planejamento sofisticado, conhecimento de geometria avançado e mobilização de milhares de trabalhadores. Mas os geoglifos são apenas o começo. Tecnologia de escaneamento a laser chamada LIDAR, que consegue penetrar a densa cobertura vegetal e mapear o solo abaixo, tem revelado cidades inteiras escondidas sob a floresta. Em 2022, pesquisadores usando LIDAR descobriram uma rede de assentamentos interconectados nos Llanos de Mojos, na Bolívia, que abrigava potencialmente mais de 1 milhão de pessoas. Estruturas defensivas, estradas elevadas, sistemas de irrigação complexos, tudo isso construído há mais de 1000 anos e preservado sob a proteção da floresta. Na região de Santarém, no Pará, cerâmicas elaboradas e montículos cerimoniais indicam uma cultura que rivalizava com os maias em sofisticação artística. Perto de Manaus, estruturas circulares de até 15 metros de altura sugerem praças públicas e centros administrativos de cidades, que poderiam abrigar dezenas de milhares de habitantes. A escala dessas descobertas é comparável a Angkor Wat, no Camboja, ou às cidades maias da América Central. Mas existe um lugar que nenhum arqueólogo conseguiu alcançar, um lugar que desapareceu dos mapas oficiais por uma razão. Enquanto outras cidades perdidas têm sido gradualmente reveladas pela tecnologia moderna, este sítio específico permanece intocado, invisível, protegido não apenas pela floresta, mas por algo muito mais poderoso: a determinação inabalável de povos indígenas que transformaram a proteção desse local em um juramento sagrado, transmitido através de gerações. A história real da Amazônia é mais impressionante do que qualquer filme. Muitos de vocês assistem nossos mistérios pela TV. Para não perder a continuação dessa saga amanhã, verifique agora se o botão de inscrição está ativado, para entender por que esse lugar permanece escondido enquanto outras cidades perdidas são descobertas. Precisamos compreender como o conhecimento é guardado e transmitido entre os povos indígenas da Amazônia. Diferente das culturas ocidentais que confiam na palavra escrita, muitas etnias amazônicas preservam sua história através da tradição oral, um sistema sofisticado onde anciãos selecionados memorizam narrativas complexas, genealogias detalhadas e mapas geográficos precisos através de canções, histórias e rituais que são passados apenas para iniciados escolhidos dentro da comunidade. Essas narrativas, elas não são simplesmente entretenimento. Elas são arquivos vivos de informação crucial para a sobrevivência e identidade do povo. Entre essas histórias guardadas com tanto cuidado, existe uma categoria especial: os lugares sagrados. Na cosmologia de diversas etnias amazônicas,
Certos locais na floresta funcionam como portais entre o mundo físico e o mundo espiritual. Lugares onde os ancestrais ainda habitam, onde as forças da natureza se concentram de forma mais intensa, onde rituais específicos podem ser realizados apenas por aqueles que foram preparados espiritualmente para suportar o poder desses espaços. A cidade de Pedra escondida na floresta é exatamente isso. Um lugar sagrado, protegido por camadas de sigilo, que vão muito além do simples desejo de privacidade. Para os guardiões, revelar a localização desse lugar não seria apenas quebrar uma tradição, seria cometer uma traição cósmica contra os ancestrais. Seria abrir as portas para forças destrutivas que poderiam desequilibrar não apenas a comunidade, mas o mundo natural ao redor. Um antropólogo que ganhou a confiança da comunidade depois de anos foi levado até a borda do território sagrado. O que ele viu fez jurar que nunca revelaria a localização. Ele descreveu apenas que sentiu um peso no ar, como se a própria floresta estivesse viva e observando cada movimento. Os métodos de proteção usados pelos guardiões são tanto práticos quanto simbólicos. Trilhas que levam na direção do local sagrado são deliberadamente apagadas, marcadas com sinais que apenas membros da comunidade conseguem interpretar. Sinais que indicam perigo, território proibido, áreas onde espíritos hostis habitam. Acampamentos de vigilância são estabelecidos em pontos estratégicos. Rodízios de guardiões patrulham as bordas do território. Qualquer movimento estranho é imediatamente detectado e reportado. Estrangeiros que se aproximam demais recebem avisos progressivos. Primeiro, sinais sutis, como trilhas bloqueadas por galhos, pegadas falsas que levam em direções erradas, sons noturnos que desencorajam permanência. Se esses avisos são ignorados, os guardiões aparecem pessoalmente, não com violência imediata, mas com presença intimidadora, deixando claro, através de gestos e olhares, que continuar seria um erro grave. O código de honra que mantém esse segredo transcende gerações e até mesmo etnias diferentes. Existem relatos de que pelo menos 3 povos indígenas, que tradicionalmente eram rivais históricos, mantêm uma trégua implícita quando se trata da proteção desse local específico, como se o lugar fosse neutro, pertencesse não a um grupo, mas à memória coletiva de todos os povos originários da região. Jovens são iniciados nesse conhecimento através de cerimônias que podem durar semanas, onde aprendem não apenas a localização geográfica, mas o significado espiritual, as histórias dos ancestrais que construíram aquele lugar, as razões pelas quais ele deve permanecer oculto. Quebrar esse juramento traz consequências que vão além do social. Há relatos de indígenas que tentaram revelar o segredo e adoeceram misteriosamente. Alguns dizem por culpa psicológica. Outros acreditam que os espíritos dos ancestrais puniram a traição. Mas em 2012, um grupo de pesquisadores ignorou todos os avisos. O que aconteceu com eles ainda é debatido até hoje. Equipados com tecnologia de ponta, GPS militar, drones de última geração e determinação inabalável, eles montaram uma expedição que pretendia mapear a região usando métodos que tornassem impossível se perder. O respeito por essas culturas ancestrais é fundamental. Se você acredita que conhecimento tradicional merece ser valorizado, deixe sua inscrição no canal e compartilhe com alguém que precisa entender essa verdade. A expedição de 2012 era composta por 6 pessoas: 2 arqueólogos brasileiros, um geólogo alemão, 2 guias locais e um cinegrafista que documentaria tudo para um canal de televisão europeu. Eles haviam obtido permissões oficiais duvidosas, ignorado alertas da FUNAI e convencido os guias locais com pagamentos generosos. O plano era simples: usar imagens de satélite, combinadas com relatos históricos, para triangular a localização. Aproximada então, avançar em linha reta, usando coordenadas de GPS, estabelecer um acampamento base a 15 quilômetros do alvo e fazer incursões diárias com drones equipados com câmeras de alta resolução. Nos primeiros 3 dias, tudo correu conforme planejado. Eles documentaram a viagem, filmaram a floresta densa, entrevistaram os guias sobre lendas locais. No quarto dia,
Começaram a notar sinais estranhos, trilhas que pareciam requemabertas, mas levavam a becos sem saída. Árvores marcadas com símbolos que nenhum dos guias conseguia explicar. A sensação persistente de estarem sendo observados. No quinto dia, acordaram e descobriram que 3 das 5 baterias reservas dos drones haviam sido drenadas completamente durante a noite, apesar de estarem guardadas em cases lacrados. No sexto dia, lançaram o primeiro drone, em direção ao que acreditavam ser o sítio arqueológico. O equipamento voou por aproximadamente 12 minutos, transmitindo imagens da copa das árvores. E então, a transmissão foi cortada abruptamente. O drone simplesmente caiu, como se algo tivesse desligado todos os seus sistemas simultaneamente. Quando a equipe de resgate finalmente chegou ao acampamento abandonado, encontraram apenas uma coisa. As câmeras estavam destruídas, mas os cartões de memória haviam desaparecido. Tentaram recuperar o drone usando o sinal de GPS, mas o aparelho estava completamente morto. Naquela noite, segundo o relatório oficial, os 2 guias locais abandonaram a expedição, recusando-se a continuar, apesar das súplicas e ofertas de dinheiro adicional. Eles simplesmente pegaram suas mochilas e desapareceram na floresta antes do amanhecer. Os 4 membros restantes da expedição decidiram continuar, uma decisão que se provaria desastrosa. No 7º dia, tentaram lançar um segundo drone, mas o equipamento se recusava a ligar. Todos os dispositivos eletrônicos começaram a apresentar falhas, bússolas girando descontroladamente, GPS mostrando coordenadas impossíveis, até mesmo relógios digitais parando ou acelerando sem razão aparente. Foi quando viram os primeiros sinais de presença humana. Pegadas recentes ao redor do acampamento. Galhos quebrados, formando padrões deliberados. Pequenos objetos de acampamento movidos de lugar durante a noite. No 8º dia, o geólogo alemão acordou com febre alta e delírios, alegando ter visto figuras se movendo entre as árvores durante a madrugada. Decidiram abortar a missão e retornar, mas descobriram que as marcações que haviam feito na trilha de entrada haviam desaparecido. Levaram 2 dias para encontrar o caminho de volta, dias durante os quais o geólogo piorou progressivamente e o cinegrafista alegava ouvir cantos estranhos vindo da floresta. Quando finalmente emergiram da mata e conseguiram comunicação via rádio, foram recebidos não apenas por equipes de resgate, mas por representantes da FUNAI que os multaram pesadamente e confiscaram todo o equipamento restante. O material filmado, que não havia sido destruído ou roubado, mostrava apenas floresta densa. Nenhuma evidência das estruturas que alegavam ter detectado por satélite. Mas essa não foi a única expedição fracassada. Em 1997, um explorador britânico, chamado James Hotwell, partiu sozinho, com provisões para 3 meses, convencido de que tinha decifrado um mapa colonial português, que indicava a localização exata da cidade perdida. O último registro do explorador foi um áudio enviado por rádio. Às 3 horas da manhã, eles estão aqui, eu vejo as luzes, eu vejo... E então, silêncio. Essas histórias reais são mais intrigantes que qualquer ficção. Se você está acompanhando pela TV, não perca o próximo capítulo. Pegue seu celular, procure nosso canal e ative as notificações agora mesmo. Baseando-nos nas evidências indiretas coletadas ao longo de décadas, nos relatos fragmentados de quem esteve próximo e nas descobertas arqueológicas em sítios similares da Amazônia, podemos começar a construir um perfil do que realmente pode existir naquela cidade escondida de pedra. A primeira questão intrigante é o material de construção em si. Pedra trabalhada é extremamente rara na arqueologia amazônica. A maioria das construções pré-colombianas usava terra, madeira e materiais orgânicos que se decompõem rapidamente no clima tropical úmido. O fato de existirem estruturas de pedra sugere uma função especial, algo importante o suficiente para justificar o imenso trabalho de transportar blocos pesados através da floresta densa, já que não existem pedreiras naturais próximas à maioria das áreas onde a cidade teria sido avistada. Estudos de outros sítios amazônicos revelam que construções em pedra
geralmente tinham um propósito cerimonial ou astronômico. Lugares onde rituais importantes eram realizados ou onde observações celestes eram conduzidas. A disposição circular das estruturas mencionada por testemunhas se alinha perfeitamente com padrões encontrados em outros complexos cerimoniais da América do Sul, sugerindo que o local funcionava como uma espécie de calendário astronômico tridimensional, onde a posição do Sol durante solstícios e equinócios criaria efeitos de luz específicos sobre determinadas estruturas. Mas há algo que diferencia este lugar de todas as outras descobertas. As imagens aéreas mostram uma estrutura central que não deveria existir na Amazônia Antiga. Pilotos descrevem que parece ser uma pirâmide escalonada ou uma torre. Construção vertical, que exigiria conhecimento arquitetônico avançado para permanecer estável no solo amazônico, que tende a ser instável e propenso a deslizamentos durante as chuvas intensas. Isso sugere que os construtores dominavam técnicas de fundação sofisticadas, possivelmente usando drenagem subterrânea ou estacas profundas para estabilizar estruturas pesadas. Análises de sítios como Cuicugu, no Xingu, revelam que civilizações amazônicas antigas eram mestres em manipulação hidráulica, construindo sistemas complexos de canais, represas e reservatórios que aproveitavam as enchentes sazonais para irrigação controlada. É possível que a cidade perdida possua estruturas similares, talvez até mais elaboradas. Canais esculpidos na pedra que direcionavam a água da chuva para cisternas centrais, criando um abastecimento confiável, mesmo durante períodos de seca. As paredes cobertas de símbolos mencionadas em relatos iniciais são particularmente fascinantes. Arte rupestre amazônica geralmente representa cosmologias complexas, mapas de territórios espirituais, genealogias de linhagens importantes ou registros de eventos históricos significativos. E segundo a tradição oral, de 3 etnias diferentes que nunca tiveram contato entre si, todas mencionam a mesma coisa: as paredes que falam com os mortos. Essa expressão sugere que os símbolos não são meramente decorativos, mas funcionam como algum tipo de texto sagrado, talvez instruções para rituais funerários ou invocações de ancestrais. O estado de preservação do sítio é outro fator crucial. Enquanto estruturas de madeira teriam apodrecido há séculos, a pedra pode permanecer intacta indefinidamente sob a proteção da floresta. A densa cobertura vegetal atua como um escudo contra a erosão causada por chuva e vento. Raízes de árvores gigantes podem ter crescido através e ao redor das estruturas, paradoxalmente, estabilizando-as, ao invés de destruí-las. Cerâmicas, ferramentas de pedra polida, adornos em jade ou quartzo. Tudo isso poderia estar preservado em câmaras protegidas ou enterrado sob camadas de sedimento orgânico. A verdade pode ser mais fascinante do que imaginamos. Muitos de vocês assistem pela TV. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar o desdobramento dessa investigação. O conflito entre pesquisa científica e proteção de lugares sagrados indígenas não é exclusivo deste caso. Ele representa um dos dilemas éticos mais complexos da arqueologia moderna. Durante décadas, a disciplina operou sob a premissa de que o conhecimento científico era universal, que descobertas arqueológicas pertenciam à humanidade como um todo, e que pesquisadores tinham não apenas o direito, mas o dever de estudar qualquer sítio de importância histórica. Essa mentalidade levou a inúmeros abusos: escavações não autorizadas em cemitérios indígenas, remoção de artefatos sagrados para museus distantes, publicação de informações que povos nativos consideravam confidenciais ou espiritualmente perigosas. Mas nas últimas 2 décadas, uma nova geração de arqueólogos tem trabalhado para transformar essa relação, reconhecendo que comunidades indígenas não são obstáculos à ciência, mas parceiros essenciais que possuem conhecimento insubstituível sobre os sítios que seus ancestrais criaram. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho estabelece o direito de consulta prévia, livre e informada para povos indígenas em relação a qualquer projeto que afete seus territórios, o que inclui pesquisas arqueológicas. Isso significa que, mesmo com financiamento aprovado e permissões governamentais,
Nenhuma expedição pode legalmente proceder sem o consentimento explícito das comunidades que habitam ou reivindicam aquele território. Casos de sucesso mostram que essa abordagem colaborativa beneficia todos os envolvidos. Em 2019, uma comunidade indígena surpreendeu o mundo acadêmico ao fazer um convite. Venham, vamos mostrar o que nossos ancestrais construíram. Mas havia uma condição. A condição era simples, mas poucos pesquisadores aceitaram. Vocês podem ver, podem estudar, mas nada pode ser revelado até que a Terra seja oficialmente demarcada. Essa exigência reflete uma compreensão profunda de que conhecimento arqueológico tem valor político. Mapear e documentar a ocupação ancestral de um território fortalece reivindicações legais de demarcação. Mas apenas se esse processo for controlado pela própria comunidade. Quando informações são divulgadas prematuramente, elas podem atrair invasores, garimpeiros e grileiros, antes que proteções legais estejam estabelecidas. Tecnologias não invasivas oferecem um caminho intermediário promissor. O escaneamento LIDAR pode mapear estruturas sem exigir escavações físicas. Análises de solo podem ser feitas com amostras mínimas. Fotografia aérea de alta resolução revela padrões sem necessidade de entrada física no território. Um projeto piloto na região do Alto Xingu demonstrou que é possível conduzir pesquisa arqueológica significativa, respeitando completamente as restrições impostas pelos guardiões do território. Os pesquisadores operaram drones apenas de áreas externas, analisaram dados remotamente e apresentaram todos os resultados à comunidade. Antes de qualquer publicação, alguns arqueólogos argumentam que certos lugares devem simplesmente permanecer não estudados, que o respeito por culturas vivas é mais importante que a satisfação da curiosidade científica. Essa posse, o controverso entre colegas mais tradicionalistas, reconhece que nem todo conhecimento precisa ser nosso, que aceitar limites impostos por outros povos é uma forma de humildade intelectual necessária em um mundo pós-colonial. O respeito abre portas que a força nunca poderia. Se você concorda que colaboração é o caminho, inscreva-se no canal e ajude a espalhar essa mensagem. Enquanto debatemos a ética de estudar ou não a cidade perdida, uma ameaça muito mais urgente se aproxima rapidamente. O desmatamento acelerado que consome a Amazônia a uma velocidade alarmante. A cada minuto que passa, uma área equivalente a 3 campos de futebol é desmatada na floresta amazônica, levando consigo não apenas biodiversidade insubstituível, mas também patrimônio arqueológico que sequer teve chance de ser documentado. Estimativas conservadoras sugerem que 90% do registro arqueológico amazônico ainda está por descobrir, escondido sob a densa vegetação, esperando por tecnologias e metodologias que possam revelá-lo de forma não destrutiva. Mas a fronteira agrícola, a extração ilegal de madeira, o garimpo predatório e a grilagem de terras avançam muito mais rápido do que qualquer esforço de mapeamento arqueológico. Sítios que levaram séculos para serem construídos e milênios para serem preservados pela floresta são destruídos em questão de horas por tratores e correntes, transformados em pasto para gado ou plantações de soja, sem que ninguém sequer saiba o que foi perdido. O conhecimento contido nesses lugares vai muito além do interesse histórico abstrato. Ele tem aplicações práticas urgentes para nosso presente. A terra preta amazônica, aquele solo artificialmente enriquecido, criado por povos pré-colombianos, representa uma tecnologia agrícola sustentável que poderia revolucionar a produção de alimentos em solos tropicais pobres. Mas ainda não compreendemos completamente como ela era produzida ou quais eram todas as suas variações regionais. Sistemas de manejo florestal que permitiram a populações de milhões viverem em equilíbrio com a floresta por milênios contêm lições críticas sobre sustentabilidade que desesperadamente precisamos aprender enquanto enfrentamos mudanças climáticas e degradação ambiental global. E há um detalhe que poucos sabem. A região exata onde está a cidade perdida é também
onde avança a fronteira do desmatamento ilegal mais rápido do Brasil. Dados de satélite mostram que áreas antes completamente intocadas estão sendo penetradas por estradas clandestinas. Acampamentos de madeireiros aparecem cada vez mais próximos do território protegido. O cerco se fecha ano após ano. Ironicamente, a mesma proteção feroz que mantém arqueólogos afastados também mantém destruidores afastados. Pelo menos, por enquanto. Territórios indígenas demarcados e efetivamente ocupados apresentam taxas de desmatamento drasticamente menores que áreas desprotegidas ao redor. Os dados são inequívocos. Povos indígenas são os guardiões mais eficazes da floresta amazônica. Proteger seus direitos territoriais não é apenas uma questão de justiça social ou preservação cultural. É literalmente nossa melhor estratégia para a conservação ambiental e climática. Cada hectare de floresta preservada em território indígena mantém não apenas biodiversidade e patrimônio arqueológico, mas também bilhões de toneladas de carbono que, se liberadas, acelerariam catastroficamente o aquecimento global. Esta não é apenas uma história do passado. É sobre nosso futuro. Muitos de vocês assistem pela TV. Verifique agora se está inscrito no canal para continuar essa jornada amanhã. Então voltamos ao ponto onde começamos. A cidade de pedra escondida no coração da Amazônia, guardada por povos indígenas que transformaram sua proteção em um juramento sagrado que atravessa gerações. Depois de tudo que exploramos, depois de conhecer as tentativas frustradas de alcançá-la, depois de entender o contexto das grandes civilizações amazônicas e os dilemas éticos da arqueologia moderna, uma pergunta permanece. Essa cidade deve ser revelada ao mundo. Vivemos em uma era de hiperexposição, onde praticamente cada centímetro do planeta foi mapeado por satélites, onde exploradores, equipados com GPS e drones, podem alcançar os lugares mais remotos, onde a privacidade e o mistério parecem conceitos obsoletos de um mundo que não existe mais. Nesse contexto, a existência de um lugar genuinamente desconhecido, protegido não por tecnologia ou força militar, mas pela determinação cultural de pessoas que valorizam o sagrado acima da curiosidade, representa algo profundamente precioso. Talvez nem todo segredo precise ser revelado. Talvez nem todo mistério precise ser resolvido. Talvez existam coisas no mundo que devem permanecer além do nosso alcance, não porque somos incapazes de alcançá-las, mas porque escolhemos respeitá-las. Os guardiões indígenas não protegem aquela cidade por ignorância ou superstição. Eles a protegem porque compreendem algo que nossa sociedade frequentemente esquece: que existem conhecimentos que não nos pertencem, lugares que não foram feitos para nós, fronteiras que devemos honrar mesmo quando temos o poder técnico de ultrapassá-las. Eles são os herdeiros diretos daquela civilização, os únicos com direito legítimo de decidir o destino daquelas ruínas. E sua decisão tem sido consistente através dos séculos. O lugar permanece protegido. E talvez, apenas talvez, isso seja exatamente como deve ser. Numa época em que tantos patrimônios culturais foram saqueados, tantos lugares sagrados profanados, tantas culturas silenciadas, em nome do progresso e do conhecimento universal. Respeitar essa escolha representa uma pequena, mas significativa correção de curso. Não é desistir da ciência. É reconhecer que a ciência opera melhor quando trabalha com as pessoas, não contra elas. Quando busca compreensão através de colaboração, não através de imposição. A cidade continuará lá, escondida, misteriosa, intocada pela modernidade que transforma tudo em espetáculo consumível. E para aqueles que a protegem, ela continuará sendo o que sempre foi. Um lugar onde ancestrais habitam, onde rituais milenares mantêm viva a conexão entre passado e presente, onde o sagrado ainda significa algo mais profundo que apenas interesse histórico. Mas existe uma última informação que mudou minha perspectiva sobre tudo isso, algo que um ancião indígena me contou e que ele me autorizou a compartilhar com vocês. A cidade não está escondida para sempre. Ela está escondida até que a humanidade aprenda a respeitá-la, até que possamos nos aproximar, não como conquistadores ou pesquisadores, mas como convidados humildes dispostos a aprender
ao invés de simplesmente extrair conhecimento. Naquele dia, talvez, as portas se abram. Se essa jornada transformou sua visão sobre a Amazônia, como transformou a minha, deixe seu like agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa verdade. Cada compartilhamento protege um pouco mais essas culturas. E se você quer continuar desvendando os maiores mistérios do Brasil e do mundo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Você sabia que a floresta amazônica, antes considerada um deserto verde, pode ter abrigado civilizações complexas, com milhões de habitantes? Recentes descobertas arqueológicas estão virando tudo o que sabíamos de cabeça para baixo. Geoglifos gigantes, estradas antigas e vestígios de grandes cidades estão sendo revelados sob a densa vegetação, graças a tecnologias como o lidar. Essas estruturas, algumas datadas de milhares de anos, mostram que povos pré-colombianos não eram apenas cacodorcultores nômades, mas sim construtores de sociedades organizadas e sustentáveis. Eles dominavam técnicas agrícolas avançadas, como a criação da terra preta de índio, um solo superfértil. O que aconteceu com essas civilizações? Por que elas desapareceram? Esse é um dos maiores mistérios da nossa história. E a cada nova escavação, um novo capítulo é revelado. Se você curte arqueologia e mistérios, inscreva-se no canal para não perder as próximas descobertas.